Estamos chegando ao fim do estudo do livro de Colossenses. Estamos nos últimos versículos. Vamos estudar essa noite a partir do versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses até o versículo 18. E assim, se Deus permitir, encerramos a exposição dessa carta. Nessa manhã nós lemos o final do capítulo 3 e o primeiro versículo do capítulo 4, que faz parte do mesmo contexto, falando sobre a prática da vida cristã no lar, na sociedade, no trabalho em especial. E Paulo mostra então o princípio regulador desses relacionamentos que nós temos na família, no trabalho. Ele fala sobre fazer tudo para a glória do Senhor, em nome do Senhor. É isso que regula todas as coisas, o temor do Senhor, por amor ao Senhor, independente das circunstâncias. Situações nem sempre são favoráveis, mesmo dentro de um lar cristão. Mas a graça que nós temos na palavra de Deus é que Ele nos orienta, que nós buscamos força, graça, sabedoria e poder em Cristo, para nós permanecermos juntos. Agora então nós vamos ler do versículo 2 até o fim do capítulo. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Vamos orar? Ó Deus soberano, Deus de toda graça e Deus de misericórdia, Tu és, Senhor, a razão de nós estarmos aqui reunidos nesta noite. Nos assentamos aos Teus pés, como famintos, Senhor, necessitados do pão que há de vir para nós, que é a Tua palavra. Ela é o nosso verdadeiro alimento.
ela que disciplina, mas que também fecha a ferida, ela que mostra o caminho do arrependimento, ela que restaura a nossa alegria, ela que fortalece o abatido. A tua palavra é verdadeiramente Espírito. É dela que nós esperamos nessa noite. Pois palavras humanas, Senhor, não podem tocar as profundezas dos nossos corações. Assim esperamos de Ti. Que o Senhor assim faça como o Senhor fez naquele momento onde um vale de ossos secos foi restaurado num grande exército. Que assim a Tua palavra e o Teu Espírito Santo faça conosco nessa noite. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a prosseguirmos nessa caminhada, glorificando o Teu nome neste mundo tenebroso. Te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Paulo está encerrando uma carta que ele escreveu dentro da primeira prisão, como nós estudamos já desde o início. Uma carta bastante importante. Ele recebeu instruções de Epáfras, que era um dos líderes dessa igreja, e não só da igreja de Colossos, mas Epáfras provavelmente foi também o fundador da igreja de Hierápolis e de Laodiceia, e as três ficavam na mesma região. Quando Epáfras empreendeu fazer essa viagem, uma viagem bastante longa, de em torno de 2.100 quilômetros, de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso, ele com certeza viu uma grande necessidade na sua casa. Epáfras então não demorou, preparou sua mala e pôs o pé na estrada para buscar ajuda, para não deixar com que a sua casa permanecesse em desordem. Vendo a iminência do perigo que estava chegando ali, por causa dos falsos mestres, por causa de desentendimentos internos, por causa de dificuldades de relacionamentos dentro da igreja, por causa de um esfriamento que possivelmente poderia tomar conta de todo o grupo daquela cidade, e talvez até Hierápolis e Laodiceia também. Epáfras empreende fazer essa viagem. O custo naquela época era muito alto. Talvez não tanto financeiramente, mas empreender uma viagem naquela época de 2.100 quilômetros, com tantos ladrões, bandidos e dificuldades de naufrágio. O trecho era parte por terra e parte por mar. E tanto por terra como por mar, obrigado. Os perigos eram bastante grandes. Mas por amor à sua igreja, ele foi. Ele teve que fazer isso, buscar a ajuda de Paulo, o apóstolo, que foi um dos homens que mais trabalhou pelo Senhor naquela época. Epáfras já era companheiro de Paulo, ele já conhecia Paulo pessoalmente, a igreja de Colossos não, Paulo nunca esteve lá em Colossos. Mas ele sabia que podia buscar auxílio de Paulo. Ele sabia que Paulo, sendo um dos 12, ou melhor, ou 13º apóstolo de fato do Senhor, ele poderia encontrar auxílio, socorro, e assim ele fez. Agora Paulo está encerrando a carta, e ele coloca essa carta nas mãos de um outro irmão de confiança, Tíquico. E Tíquico então, junto com Onésimo, que também era outro irmão da cidade de Colossos, que fez a mesma viagem, ainda sem saber que Epáfras tinha ido. Onésimo era um escravo daquela cidade, trabalhador da casa de Filemon, e ele cometeu um erro grave com o seu patrão, mas por já estar sendo trabalhado pelo Evangelho, ele também empreende fazer a mesma viagem e chegou até Paulo também. Incrível que os dois se encontram na mesma prisão, enquanto Paulo estava já recebendo instruções do relatório de Epáfras, que era o presbítero da cidade, que contou a situação de Colossos para Paulo. Poucos momentos depois chega Onésimo, e os dois se encontram ali, a 2.100 quilômetros distantes da sua cidade. Então Paulo começa a ministrar os dois.
especialmente Epáfras. E Paulo então escreve essa carta, e agora ele manda essa carta como auxílio para aquela igreja, como remédio, como bálsamo de Gileade, para que a igreja pudesse receber alento, restaurar a sua unidade e continuar caminhando contra o verdadeiro inimigo, que não eram seus próprios irmãos, mas os verdadeiros inimigos estavam do lado de fora ainda da igreja, para que evitasse essa penetração sorrateira e perigosa, perniciosa, dentro da igreja de Colossos. Paulo então escreve a carta. Agora ele relata aqui alguns detalhes, fechando a carta. Ele começa dizendo a importância da oração. Como a oração é importante. Ele deu todas as instruções doutrinárias, ele deu alertas contra os falsos mestres, ele deu instruções sobre restauração de relacionamentos. E agora ele fecha mostrando, em primeiro lugar, a importância da oração e súplica. Ele era o apóstolo que mais trabalhou pelo Senhor. Nós não podemos medir aqui quem foi o apóstolo que trabalhou mais ou que tinha mais autoridade divina. Mas nós podemos ver em Paulo um homem humilde. Um homem que sabia da importância da oração e da intercessão da igreja. Que sabia que sem a oração ele não permaneceria de pé. Ele clama e pede auxílio. Paulo fez a prisão o seu púlpito. Ele talvez saísse daquela prisão para outras e provavelmente nunca mais iria pregar em lugar nenhum. Mas ainda assim ele usou a prisão para expandir a palavra de Deus. E ele pede auxílio. Orem por mim, irmãos. Porque eu estou algemado. Mas a palavra de Deus não está. Que ela continue sendo pregada com ousadia. Seja por mim, seja por quem for. Mas que ela não se detenha. Esse foi o pedido de Paulo. Então no versículo 2 ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Ele diz que, em primeiro lugar, o recurso, mais um dos recursos que Deus deixou para a sua igreja, para o combate, para que ela continue trabalhando pelo reino de Deus, pela edificação sua e de outras igrejas. Ele já havia mostrado que os recursos que ele já expôs para a igreja de Colossos, o primeiro deles era a paz de Cristo, que a paz de Cristo deveria dominar a igreja, porque uma igreja sem paz não cresce. Uma igreja sem paz não desenvolve. Uma igreja sem paz não se relaciona adequadamente. E por fim, uma igreja sem paz não glorifica a Deus. E depois ele falou que o segundo recurso que Paulo ensina, que os colossenses tinham, era a palavra de Cristo. Ele diz então: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque só ela vai fortalecer e fazer com que a igreja permaneça na linha. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí-vos de várias maneiras em cima da palavra de Cristo. O segundo recurso. O terceiro que ele disse ainda no capítulo 3, ele fala do recurso do nome do Senhor. Façam todas as coisas, sejam por palavras ou em ação, mas façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Versículo 17 do capítulo 3. É pelo nome do Senhor que a igreja deveria se manter unida. É pelo nome do Senhor que a igreja deveria perdoar. É pelo nome do Senhor que a igreja deveria suportar uns aos outros em amor. É por causa do nome do Senhor, não por causa daquele que me agrada ou não agrada, mas é por causa do nome do Senhor que a igreja deveria permanecer unida e praticando as boas obras. Não é para a glória de homem, mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, por causa que você e eu e a igreja de Colossos entendia a importância do nome do Senhor, e que agora, como filho de Deus, como discípulo de Jesus Cristo, todas as minhas ações, todas as minhas palavras têm um peso muito grande, porque dependendo do que eu falar, ou dependendo da maneira com que eu agir,
eu vou glorificar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ou vou desonrar o seu nome. Então por isso ele diz, façam com temor pelo nome do Senhor. Por causa do nome do Senhor nós abrimos mão de muitas coisas. Por causa do nome do Senhor nós nos mantemos juntos. Muitas vezes o amor se esfria. Muitas vezes os relacionamentos se travam. Muitas vezes as dificuldades se tornam, para nós, homens mortais, fracos. As situações se tornam obstáculos intransponíveis. Mas por causa do Senhor nós ganhamos força. Nós ganhamos poder. E nós nos esforçamos sobremaneira para preservar os nossos relacionamentos na paz de Cristo. Entendendo que essa paz de Cristo, em primeiro lugar, vai honrar. Em segundo lugar, vai fazer com que a igreja cresça. Então, como um bom membro da igreja, eu quero que ela cresça. Eu quero que ela se mantenha estável. Eu quero que ela se mantenha em harmonia. E eu quero que, acima de tudo, a cabeça dela continue fazendo com que vidas nasçam no seio da igreja. Isso só é possível na unidade do Espírito. Então ele roga, ele pede essa oração. Mais um recurso então, a oração, que é indispensável aos que já se revestiram de Cristo. Oração e súplica. E ela deve ser perseverante. Ele diz também que eles estejam vigiando. A palavra vigiar dá a conotação de estejam alerta, estejam atentos, sóbrios, estejam apercebidos de tudo que vos cerca. Uma pessoa que vigia sabe orar como convém. Uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo ao seu redor sabe dar o remédio certo para os seus enfermos. Uma pessoa que está apercebida do que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua igreja, sabe como deve clamar ao Senhor. Sabe o que deve pedir. Vigiar é isso, irmãos. Vigiar nos dá graça de podermos orar da maneira correta. Vigiar nos dá graça de podermos dar o remédio certo na dose certa para aquele que está doente. Vigiar é um dos princípios que Jesus ensina em Mateus 26, de 36 a 46, quando ele pede ajuda. O próprio Senhor pede ajuda aos seus discípulos. Quando ele se retirou no momento mais terrível de sua vida, ele se reclusa num jardim chamado Jardim Getsemane. E a poucas horas da sua crucificação, ele então ali em agonia extrema, ele pede para os seus 12 companheiros de ministério que estejam ali com ele. E vai mais adiante e pede para que 3 deles possam também caminhar junto com ele. E pede, agora vocês fiquem aqui, eu vou ali orar, mas vigiem. Irmãos, vigiar é importante. Vigiar é manter-se atento, apercebido das circunstâncias. A exemplo de Epáfras, que estava vigiando, um líder que sabia vigiar. Ele estava vigiando e entendeu a situação da igreja de Colossos e das suas outras igrejas vizinhas. Por isso ele não teve vergonha, nem mediu esforços e nem dinheiro para fazer uma viagem de 2.100 quilômetros para buscar ajuda para sua casa. Ele transpôs barreiras porque ele estava vigiando. Ele sabia que era necessário fazer aquela viagem para a vida e sobrevivência da sua própria igreja. Ele vigiava. Então ele foi até Paulo. Vigiar, irmãos, e orar é um dos ensinos mais importantes do Novo Testamento. E ele inicia-se exatamente com esse texto que eu falei para os irmãos, do próprio Senhor Jesus Cristo, praticando isso, além de ensinar. Ele diz também, nesse mesmo versículo 3, suplicai por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Paulo podia pedir para a igreja suplicasse que amolecesse o coração de César ou
de algum outro governador para que ele pudesse sair da cadeia. Mas ele não pediu isso. Paulo podia pedir para que os irmãos estivessem orando, porque ele estava talvez num lugar bastante difícil para a sua própria saúde física. Talvez um calabouço gelado, onde o alimento era escasso. Mas ele não pediu por ele. Paulo podia pedir por mil outros motivos. Mas ele pediu para que os irmãos orassem e suplicassem a Deus, para que a palavra de Deus continuasse sendo pregada. O amor de um apóstolo pela pregação da palavra. Porque ele entendia que só a pregação da palavra de Deus fiel poderia trazer cura para a igreja. Ele não pede para que as suas cadeias sejam abertas, mas que a porta da palavra fosse. Ele entendia que a palavra de Deus é vida para a igreja. Através dele ou não, mas que a palavra continuasse sendo anunciada. E essa foi a súplica do apóstolo. Para que ele, ou seja lá quem for, continuasse com o ministério de pregação e ensino. Ele não pede qualquer outra coisa, ou livramento, nem saúde, mas ele pede pela palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Aliás, a carta de 2 Timóteo é chamada do canto do cisne. Por que canto do cisne? Porque foi o último canto de Paulo. Provavelmente a última carta de Paulo. Paulo sabia que o seu tempo estava chegando. Ele sabia da dificuldade, porque as igrejas desandaram. Na época do fim da vida de Paulo, todo o seu ministério estava comprometido. As igrejas estavam sendo invadidas por falsas doutrinas. Irmãos estavam se devorando dentro das suas igrejas. Dificuldades estavam sendo travadas em relacionamentos diversos. Paulo olha para trás e vê que ao longo dos anos de ensino parece que haviam sido em vão. Mas ele chama Timóteo, o seu auxiliar novato, um jovem. Ele investe em Timóteo e fala assim: eu já estou pronto para partir. Mas eu te peço, como você já tem sido instruído desde a infância sobre as Sagradas Letras, pela imposição das mãos do ministério, Timóteo, e muito mais do que isso, porque você recebeu o espírito de poder, de amor e de moderação e não de covardia, eu te peço, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo. Paulo diz no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículos 8 e 9: segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele confiava em Timóteo. Ele cria que Timóteo ia dar sequência ao seu trabalho. O canto do cisne é chamada essa carta de 2 Timóteo, porque é como se fosse o último clamor, o último ato da vida de Paulo. As portas estavam se fechando, as cortinas estavam se fechando. O teatro da vida de Paulo estava no fim. O seu trabalho estava chegando ao final. Ele já não tinha mais forças, ele já não tinha mais companheiros, e diz que todos haviam abandonado ele. Ele estava algemado, mas ele confiava no poder da palavra de Deus, que poderia transpor inúmeras algemas. Então ele pede essa oração, que Deus abrisse porta à palavra. Na sequência, versículos 5 e 6, Paulo ensina mais um detalhe bastante importante, porque ele cria não só na pregação da palavra para a edificação da própria igreja,
Mas ele ensina também agora como deveria pregar a palavra para os de fora. Nos versículos 5 e 6, Paulo ensina sobre o trato com os de fora. Isso chama-se evangelização. Pregar o evangelho para aqueles que não conhecem ainda Jesus Cristo. Ele ensina em primeiro lugar que aquele que há de pregar a palavra de Deus, seja oficial ou não da igreja, isso não importa. Porque a palavra de Deus não está algemada e nem detida na mão de meia dúzia de homens. Mas a palavra de Deus está na mão de toda a igreja. Nas mãos de toda a igreja. Então Paulo diz: portai-vos com sabedoria, versículo 5. Portai-vos com sabedoria. O que ele quer dizer com isso? Ele diz para os irmãos terem discernimento, percepção, sabendo o tempo, o modo, o conteúdo a ser falado para os de fora, ou com os de fora. Portai-vos com sabedoria também significa que a fala também fala de um comportamento sábio, ou de um bom testemunho. Porque muitos de nós podemos até ter um desejo muito grande de pregar a palavra de Deus. Mas muitas vezes o nosso testemunho ofusca o brilho da palavra do Evangelho. Nunca iremos pregar perfeição, mas sempre iremos pregar santidade. Nós nunca vamos negociar. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca vai negociar a respeito de santidade. Embora tenhamos a convicção de que nenhum de nós chegará a perfeição alguma neste tabernáculo, ainda assim nós devemos fazer o possível, o maior esforço que cabe a nós, para vivermos de modo santo e irrepreensível diante de Deus. Para o bom testemunho, para que os de fora também tenham desejo de conhecer esse Deus que transforma pecadores corruptos em santos. Porque esse é o testemunho que fica no coração do incrédulo. Quando ele olha para mim e olha para você, ele vê homens e mulheres que viviam vidas corruptas nas trevas. E hoje ele olha para nós e vê pessoas que foram transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que brilham o Evangelho de Cristo, que vivem uma vida de perdão, e assim provoca no coração duro do incrédulo um desejo de conhecer um Deus que faz do barro mais miserável um vaso para a sua honra. Isso provoca desejo de conhecer a Jesus Cristo, como nós oramos agora há pouco. Ele diz ainda: aproveitai as oportunidades. O que Paulo quer dizer com isso? Não ser inoportuno ou inconveniente, mas disposto e ousado, sabendo aproveitar as oportunidades. Paulo está ensinando que muitas vezes não é para ser chato, é saber a hora certa de falar. Falar com um incrédulo, irmãos, requer muita sabedoria. E requer também não perder a oportunidade. Requer que nós estejamos vigiando e sejamos atentos e saibamos colocar a palavra certa do jeito certo e na hora certa, aproveitando a oportunidade. Não é para nos acovardar, não é para nós acharmos que eu posso esperar mais tempo, sendo que a porta está aberta para a pregação da palavra, como Paulo pediu. Irmãos, se nós tivermos um discernimento espiritual, nós vamos saber a hora certa de falar de Jesus Cristo. Não de forma inoportuna e chata, mas de uma maneira que abre o apetite daquele que está ouvindo a palavra de Deus, para que conheça mais ainda a respeito daquilo que eu e você podemos apresentar a respeito de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, Paulo fala que a palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes responder. Isso não significa que o crente ou aquele que está evangelizando deve ser sempre aprovador em suas conversas com os de fora. Não é isso.
O pecado sempre deve ser confrontado. Porém, a integridade ao falar a verdade ao descrente deve ser regada com bondade, com misericórdia, com paciência e com perseverança. Porque muitas vezes não é na primeira vez que nós vamos conseguir ou mostrar tudo a respeito de Jesus Cristo para uma pessoa que não conhece o Senhor. Isso requer perseverança. Isso requer amor e misericórdia por aquele que ainda não conhece a Jesus Cristo. E assim nós insistimos em outras oportunidades para que possamos falar de Jesus às pessoas. Então Paulo ensina 3 coisas. Na sequência, versículos 7 a 9, Paulo vai falar sobre os fiéis portadores desta carta e de notícias de Paulo. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, e Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. As 2 pessoas que estariam levando a carta de Paulo, a carta tanto à igreja de Colossos, quanto a carta que era para ser entregue nas mãos de Filemon. 2 cartas. Os portadores eram Tíquico e Onésimo. E não só portadores da carta, mas eram portadores de notícias. Eram portadores da realidade que Paulo estava vivendo no cárcere. Apesar da igreja nunca ter conhecido Paulo pessoalmente, a igreja aprendeu a amar Paulo. E notícias a respeito de um homem de Deus que a igreja aprende a honrar e a respeitar faz bem ao coração da igreja. Então esses 2 homens, Tíquico e Onésimo, Paulo diz que de tudo vos informará. Vejam aí nos versículos 7 a 9. Diz também que eu o envio com um expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. E por fim, no último versículo 9, diz que eles, tanto Tíquico como Onésimo, eles vos farão saber de tudo o que por aqui ocorre. Paulo sabia que notícias honestas, na luz, sem rodeios, levadas a irmãos que se preocupavam com ele, trariam alento e consolo aos seus corações. É isso que ele fala no fim do versículo 8. O objetivo de levar essas notícias expressamente tinha um propósito de dar conhecimento para alentar o vosso coração. Notícias, sejam boas ou sejam más, elas nos trazem descanso para a alma. Elas podem produzir reação de oração ou socorro. Dura quando nós não sabemos a realidade da situação do irmão. Tiago, quando ensina que quando alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Presbíteros não têm bolas de cristal. Presbíteros não são adivinhadores. Presbíteros precisam saber o que está acontecendo para poder tomar uma postura, uma posição e planejar um auxílio. Sem conhecimento, nós não podemos fazer quase nada. Então, Paulo manda notícias. Versículos 10 a 18. A parte final da carta, nós vamos ver aí uma relação de vários irmãos. Paulo relata vários irmãos, seus companheiros, e também manda saudações a outros irmãos que estavam nas suas cidades locais, nas suas igrejas locais. Então aqui, do versículo 10 até o fim, são saudações finais e as últimas orientações de Paulo e a sua assinatura na carta. Versículos 10 e 11. Ele fala sobre 3 irmãos, que são irmãos judeus, agora convertidos ao cristianismo. Paulo diz que versículos 10 e 11, ele está falando sobre Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé,
E Jesus conhecido por justo. Sim, é verdade. Não está errado, está certo. Eles eram judeus. Eles eram da circuncisão. E eram os únicos que cooperavam com Paulo pelo reino de Deus. Os 3 únicos da circuncisão, ou seja, os judeus convertidos ao cristianismo, que davam apoio para Paulo e para a expansão do Evangelho. E ele diz que esses 3 irmãos eram seu lenitivo. O que quer dizer a palavra lenitivo? Quer dizer calmante. No grego, era como se fosse uma dose de um remédio que dava calma. Era um calmante. Esses 3 irmãos serviam Paulo como aliviadores de tensão. Eles eram pessoas que tiravam fardo e não colocavam mais peso sobre as costas dos presbíteros ou dos apóstolos, sim, naquela época, como Paulo em especial. Eram irmãos que repartiam a carga. Lenitivo significa isso. Aqui a prova da reconciliação de Paulo com João Marcos. Isso é de extrema importância, porque se Paulo relata na carta sobre reconciliação, sobre suportar uns aos outros em amor, sobre perdoar caso alguém tenha queixa contra outrem, ele agora dá a prova de que ele está praticando isso. Porque João Marcos foi motivo de separação entre Paulo e Barnabé. 2 companheiros íntimos de evangelização, de pregação da palavra e de ministério. Paulo e Barnabé, no livro de Atos, foram homens que se juntaram e sofreram juntos pela pregação da palavra de Deus. Mas em determinado momento, Barnabé quis levar João Marcos, o seu primo, com eles em sua viagem. Paulo falou: não, ele não está nos acompanhando desde o início. Não concordo com isso. E diz a palavra de Deus que houve grande contenda entre Paulo e Barnabé. E os dois então se apartaram. Paulo foi para um lado e Barnabé para o outro. Barnabé pegou e investiu em João Marcos, o seu primo. Paulo pegou Silas e foi para o outro lado. Mas agora Paulo prova que a cruz foi suficiente para restaurar a dificuldade que ele tinha com João Marcos. E ele então fala assim: se João Marcos for ter com vocês, lembre-se da história deles. Vocês estão instruídos, veja a palavra aí. Versículo 10. Vocês receberam informações sobre ele. Provavelmente, as informações eram exatamente essas. Paulo, como homem de Deus, ele provavelmente contou a situação que houve entre ele, Barnabé e João Marcos. A igreja de Colossos sabia da história. Mas ele fala assim: se ele for ter convosco, acolhei-o. Dê ouvidos, porque ele também é um homem de Deus. Receba-o na sua igreja. Paulo honra o homem a quem ele se reconciliou, com quem ele se reconciliou. Ele fala: ouçam João Marcos. Ele diz também sobre Aristarco, que é prisioneiro com ele, e o outro chamado Jesus, que só aparece aqui. Nós não temos mais nenhuma informação sobre esse Jesus chamado Justo. Mas eram 3 homens judeus, os únicos da circuncisão, que eram lenitivo para Paulo. Versículos 12 e 13, ele vai relatar agora sobre Epáfras. Ele fala mais um pouco, nós já falamos. Agora um pouquinho mais de detalhes a respeito da vida de Epáfras. Epáfras, o fundador das igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Era um homem de oração constante, intensa, específica e sacrificial, além de esforçar-se sobremaneira pela edificação das igrejas. Como nós já falamos, ele não mediu esforços para ir ter com Paulo. A distância era grande, o perigo era imenso, mas ele foi. Pelo bem da sua própria igreja, ele se esforçou. Correu risco de vida, mas ele foi buscar ajuda. Ele sabia de quem podia buscar ajuda, e ele fez. Então Epáfras era esse homem que tinha interesse no seu rebanho. Ele sabia que lhe não importava tanto a vida dele, mas a vida da igreja era mais importante. Ele abre mão do seu conforto. Ele toma o seu dinheiro. Ele toma todo o seu tempo. Ele deixa a sua família por um momento para buscar ajuda, porque ele amava a sua igreja. Ele não queria deixar que a igreja morresse. Por isso ele foi atrás de ajuda.
E era um homem que pode dar um testemunho de que ele não media esforços para orar o tempo todo pela igreja, incessantemente, constantemente. Não fazia acepção. Ele orava por todos, incondicionalmente, porque ele amava o seu rebanho. É como se ele dissesse ao seu próprio coração: se depender de mim, se depender da minha própria morte, mas para a salvação da igreja, eis-me aqui, Senhor. É como se Epáfras tivesse dito isso. Na sequência, versículo 14, Paulo relata sobre Lucas. Fala pouca coisa, mas tudo que você quer saber de Lucas, leia o Evangelho dele, leia o livro de Atos. Lucas acompanhou Paulo em todas as suas viagens. Antes de Paulo, Lucas já era. Lucas já estava presente no meio dos apóstolos. Ele era um doutor formado em medicina, um homem culto, um homem que poderia investir por causa da sua cultura para ganhar muito dinheiro. Ele resolve abrir mão do dinheiro para pregar o Evangelho e para servir os irmãos. Lucas acompanhou Paulo até no naufrágio. Ele era um dos que se segurou em tábuas para poder depois contar a história para nós. O médico amado, Paulo não tem muito o que falar dele. Talvez já tinha dito tudo que tinha que dizer junto com ele, nos barcos, nas caminhadas a cavalo, a pé, em dificuldades extremas. Paulo tinha um espinho na carne que o acompanhou toda a vida. E mesmo pedindo 3 vezes ao Senhor, o Senhor disse que não ia tirar esse espinho da carne, mas que ia dar graça, para que Paulo pudesse, na sua fraqueza, receber poder para suportar o espinho na carne. Dentro dessa graça, Deus proveu um médico para andar com Paulo o tempo todo. Se o espinho na carne fosse físico, Deus deu para ele um médico. Coisa maravilhosa. Deus que abre a ferida também fecha. Deus que diz que aquele espinho na carne ia ter que doer, Paulo, por causa das extremas revelações que você teve e que eu te dei, para que você não se ensoberbeça. Eu não vou tirar esse espinho da carne, mas eu vou te dar um médico. Ele vai te acompanhar o tempo todo. Isso é lindo demais. Isso é um Deus que ama. É um Deus que sabe o que nós necessitamos. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Todas. Todas. Ele fecha a carta. Ele fecha o versículo dizendo sobre Demas. Infelizmente, o irmão que, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo relata com tristeza que é o irmão que amou o presente século e o abandonou. Nós não temos informações precisas se ele abandonou o Evangelho, se ele abandonou a igreja, se ele deixou o seu Senhor e foi para o mundo. Mas a tristeza é que ele amou o presente século. Palavra de grande tristeza para o apóstolo. Tanto que ele não tem muito o que dizer sobre Demas aqui. Ele só diz que Demas também manda saudações para a igreja de Colossos. Versículos 15 e 16, Paulo agora saúda os irmãos de Laodiceia. Da mesma forma que ele saúda os colossenses, ele saúda os de Laodiceia. E ele manda um grande abraço para Ninfa, uma mulher que hospedava a igreja daquela cidade na sua casa. Provavelmente era uma mulher, não sabemos se era viúva ou se era casada, mas Paulo fala de Ninfa. Ele dá o nome dessa irmã preciosa aos olhos de Paulo, porque ela era protetora da igreja, era a irmã que acolheu a igreja.
para os irmãos terem conhecimento. Naquela época ainda não tinha um lugar oficial para a igreja reunir com sossego, por causa das perseguições. Então a igreja reunia nos tempos apostólicos. Eles escolhiam os lugares mais tenebrosos, por exemplo, cemitérios. Vocês sabiam que a igreja primitiva muitas vezes se reuniu para fazer os seus cultos dentro de um cemitério? Para poder se esconder do governo que perseguia a igreja. Vocês então imaginem o risco que Ninfa corria em trazer a igreja para dentro da sua casa. Ela poderia ser assassinada pelo governo local. Ela poderia ser apedrejada por judeus. Mas ela também não mediu esforços para acolher a igreja dentro da sua casa. Por isso ela era uma protetora da sua igreja, correndo risco de vida até. Paulo também diz que a carta que ele mandou para a igreja de Colossos deveria ser lida diante da igreja de Laodiceia. E a carta, que provavelmente nós não temos essa carta, aqui na Bíblia você não encontra carta de Paulo à igreja de Laodiceia. Mas ele diz que a carta que ele deve ter escrito uma carta para a igreja de Laodiceia também deveria ser lida diante da igreja de Colossos. O que é que significa isso? Paulo recomenda a leitura das cartas de cada igreja na sua vizinha, para instrução. Isso chama-se intercâmbio. Hoje nós entendemos a preciosidade de um bom intercâmbio. Como é importante nós ouvirmos irmãos de outras comunidades. Como é importante nós conversarmos com igrejas que têm a mesma visão para trocar figurinhas. Quando nós dizemos trocar figurinhas, os irmãos sabem que é trocar informações. Irmãos, isso abre a nossa visão. Isso descortina verdades que nós não conhecemos sozinhos dentro da nossa igreja. Intercâmbio é saudável. Continuando, Paulo encerrando a carta, ele diz no versículo 17, ele pede para que os líderes da igreja de Colossos e também a própria igreja pudessem chegar em Arquipo. Você encontra Arquipo também na carta de Filemão. Nos primeiros versículos da carta que Paulo escreve a Filemão, ele fala sobre Arquipo. Arquipo provavelmente era um pastor daquela igreja, presbítero. E ele então diz assim, no versículo 17, diga para Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Paulo está encorajando, exortando Arquipo a prosseguir no ministério que recebeu no Senhor. A palavra cumprir significa que Arquipo deveria exercer aquilo para o que foi dotado pelo Senhor. Arquipo tinha condições. Quando Paulo fala no Senhor, ele diz que foi tanto o Senhor que escolheu Arquipo para ser um presbítero naquela localidade, como também o Senhor o capacitou para ser presbítero naquela localidade. Então Paulo diz assim, Arquipo, cumpra o teu ministério, que você recebeu no Senhor e do Senhor. Faça aquilo para o que você foi chamado. Não tema, Arquipo. A igreja precisa de você, meu irmão. Mãos à obra. É isso que Paulo quer dizer para Arquipo. Ele encerra no versículo 18, colocando a sua impressão digital, a sua assinatura na carta. E ele diz, a saudação ou assinatura final da carta foi de próprio punho. Por que Paulo diz que é de próprio punho? Provavelmente a carta toda foi ditada por Paulo para algum auxiliar dele escrever para ele. As condições de se escrever naquela época não eram muito boas, principalmente para um preso algemado. Não era muito fácil escrever com penas num pergaminho duro. Não é como o papel de hoje, macio e
e leve e fácil de escrever. Mas era uma pena com tinta e no papel que não era muito tecnológico, digamos assim. E mais ainda, para alguém que estava algemado, a dificuldade de escrever era grande. Então ele pede para alguém escrever a carta para ele. Mas a saudação final, a assinatura, ele quer escrever de próprio punho. Ele não só pôs a assinatura ali, a sua chancela na carta, finalmente, mas ele deixa a sua marca mais importante. Sua marca mais importante não era o seu prestígio. Sua marca mais importante não era a sua saúde. Sua marca mais importante eram as suas algemas. Paulo fala: lembre-se das minhas algemas. O servo do Senhor, ele está falando que todo servo do Senhor tem as suas algemas. Todo servo do Senhor passa por muitas lutas. Todo servo do Senhor tem como marca registrada o sofrimento. Ele não era prisioneiro de César. Paulo não era prisioneiro de uma cadeia. Paulo não era prisioneiro de uma algema de ferro. Paulo não ligou para nada disso. Mas ele se alegrava em ser prisioneiro do Senhor, escravo do Senhor. Quando ele diz as suas algemas, ele não tem vergonha de expressar como prisioneiro. Ele diz isso como uma grande honra. Ele diz para a igreja: olhem para as minhas mãos e as correntes que as prendem. Essa glória ninguém pode tirar de mim. É a honra que o Senhor me deu de ser prisioneiro do Senhor. Era o privilégio que Paulo tinha em seu coração. Isso nos ensina muito, irmãos. Muitas vezes nós queremos nos livrar do sofrimento. Muitas vezes nós queremos nos livrar da perseguição. Muitas vezes nós não temos paciência com aqueles que nos perseguem. Muitas vezes nós queremos nos livrar de situações hostis para nós mesmos. Mas em todas elas são prova de que você é um servo do Senhor, de que você quer viver piedosamente, de que você quer ter uma vida comprometida com o reino de Deus. Isso custa caro. Isso vai custar a tua liberdade. Isso vai custar a tua alegria muitas vezes. Isso vai custar teu conforto, teu dinheiro, teu trabalho. Isso vai custar tua alegria. E quem sabe a tua própria vida. Mas é uma honra inaudita. É uma honra que não são para muitos, não é para muitos. Então, o exemplo de Paulo, nós devemos nos alegrar com as perseguições, com as horas difíceis. É prova do grande amor de Deus e da honra que Ele nos concede de sermos seus servos. Encerrando, irmãos, quais as conclusões que nós tiramos aqui? São poucas. Em primeiro lugar, o líder bíblico se preocupa com o bem-estar e crescimento da sua igreja. O líder bíblico se preocupa também com a harmonia pacífica de seus filhos na fé. O líder bíblico trabalha muito para que isso aconteça. Isto gera uma preocupação e amor recíprocos. Embora nem sempre seja assim, mas na maioria das vezes a igreja reconhece um bom trabalho de um líder que está vivendo e pregando e servindo biblicamente. A igreja aprende a amar, a reconhecer e a honrar um líder
que também depositou toda a sua vida para a edificação daquela igreja. Em segundo lugar, nós entendemos, um líder bíblico não faz carreira solo. Um líder bíblico aprende a trabalhar em equipe. Um líder bíblico sabe repartir responsabilidades, entendendo que sozinho ele não vai a lugar nenhum. Vejam o relato de quantos homens de Deus Paulo diz aqui no final da carta. Alguns que estavam com ele, outros que passaram ali, levaram auxílio a outras igrejas, outros que estavam nas suas cidades locais, nas suas igrejas locais. Mas Paulo faz um relato aí, você conta, eu não contei, você conta em casa. Numa única carta, que interessava aos colossenses, porque esses homens eram conhecidos dessa igreja. Paulo relata vários homens que eram seus cooperadores. Paulo aprendeu a não fazer carreira só. Isso é muito importante para nós. Isso é uma grande lição para nós. Em último lugar, igrejas saudáveis exercitam intercâmbio com outras igrejas saudáveis. Quando eu digo igreja saudável, nós entendemos o que é. Irmãos, nós podemos não ser teólogos. Nenhum de nós aqui é teólogo. Mas nós não somos bobos. Nós sabemos o que é uma igreja saudável. Nós sabemos com quem podemos ter intercâmbio. Nós sabemos com quem podemos trocar figurinhas para o bem da igreja. Pela misericórdia e graça de Deus, Deus tem nos concedido discernimento. E nesse discernimento, nós sabemos qual é o alimento que a igreja precisa, qual é o remédio que a igreja precisa. Pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele tem levantado pessoas que sabem a dose certa de cada medicamento para cada ovelha, que sabem o alimento que tem que ser dado na hora certa, na proporção certa. São irmãos que Deus levanta, que sabem a diferença, que o mesmo produto pode ser remédio e veneno, dependendo da dosagem. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem levantado pessoas assim, para nos auxiliar. Por isso, a igreja cristã em Campo Grande está viva. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos pela carta aos Colossenses. Te agradecemos pelo pulsar do coração do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Te agradecemos, Senhor, pelo que Paulo instruiu a igreja, que hoje nos chega à nossa mão, de uma maneira tão vívida, tão importante, Senhor, tão real, tão urgente para os nossos dias. Pai, que nenhuma palavra dessa instrução da carta aos Colossenses seja dispersa, Senhor, dos nossos corações. Mas, Senhor, através dessa carta, que é a Tua palavra, muito mais do que ser uma carta para uma igreja e de um homem, mas é uma carta de um Deus que ama a sua noiva, mas que essas palavras, Senhor, possam vivificar a nossa igreja. Senhor, nós te pedimos isso, através do poder, do sopro da Tua palavra. Vivifica-nos, Senhor, e então invocaremos o Teu nome. Nós te pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.